João 15, de 1 a 8, e depois o versículo 16. Acharam aí? Vamos ler juntos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E lançam ao fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Que Deus abençoe essa leitura dessa palavra tão linda. Irmãos, vamos falar então sobre a videira e sobre os ramos. Esse texto, para mim, é de grande importância. Nós falamos dele no Ministério Translocal do ano passado. Ele é tão importante porque trata do momento decisivo da despedida de Jesus dos seus discípulos. Saíram do aposento alto, onde comemoraram a última ceia, a última Páscoa, e desciam por lado de fora dos muros de Jerusalém, indo para o vale de Jerusalém. E naquele vale passavam a pé, ao lado do Monte Alto, 5 montes, esse era o Monte Alto, e ali tinha uma vinha que dava muitas uvas. E Jesus sabia que estava chegando a sua hora, ele está indo em direção ao Getsemane. Ele já tinha abençoado os seus discípulos aqui no capítulo anterior, 14, 27. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E ele promete voltar de novo aos discípulos. Então os discípulos já estavam consolados por essa bênção. E na minha imaginação, Jesus entrou para dentro da vinha e tomou um galho e começou a falar
sobre o galho. Lógico que esse galho aqui não é da uva. Eu apanhei lá agora. E ele, com o galho na mão, ele fala exatamente. E vocês que estão nos ouvindo, devem pôr muita atenção, porque quando Jesus fala praticando, é porque ele quer realmente que os seus discípulos entendam a sua lição. E ele deu a lição aos discípulos, e hoje, pelos estudos que eu fiz, tem 3 lições importantes nesses versículos que nós lemos também para nós hoje. Quer dizer, além dos discípulos, nós hoje, os seus discípulos, estamos sendo recordados de 3 bênçãos maravilhosas, 3 lições maravilhosas que vocês vão prestar atenção para que saiamos daqui certos de que entendemos a palavra. Eu penso que Jesus apanhou o galho. Você sabe como é que a vinha é, né? Meus 2 avós produziam uva. O meu avô brasileiro, ele plantou a uva em sebe, né? O que é sebe? É uma linha de plantas vivas. E o outro plantou a vinha com parreira, quer dizer, a gente ia por baixo da parreira e apanhava a uva. Então, há 2 tipos de plantio. E aqui a palavra vai falar sobre a sebe, né? E a sebe sempre é uma planta em linha, em carreira, como se fosse uma cerca, né? E a parreira, planta em cima, a gente anda embaixo, colhendo. Aí Jesus tomou o galho, e aí ele disse para os discípulos a primeira lição, que era sobre a quantidade da produção de fruto. Primeira lição dele é a quantidade da produção de fruto. Ele falou sobre o ramo que não dá fruto, que nem esse aqui não vai dar fruto. Ele falou do ramo que com fruto ele ia podar o ramo e ele ia dar muita flor e produzir muita uva. E ele fala do outro ramo que, não produzindo nada, o dono cortou, ele secou, ele jogou fora e puseram fogo e o galho seco queimou. Ele está falando sobre a produção de cada galho que somos nós. Então, a primeira lição é sobre o ramo que não dá fruto. Jesus fala no verso 1 e verso 2 o seguinte: eu sou a videira, quer dizer, a árvore, a videira. A árvore que não sobe tanto assim da uva, ela é mais baixa. E aí, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Quer dizer, o meu pai é o dono da vinha. Todo ramo em mim que não dá fruto, quer dizer, o agricultor, o dono, corta. E por que será que ele corta? Porque os tais ramos não estão mais na videira e, por isso, seca. Não estão mais ligados
na videira, que é Cristo Jesus, seca. Corta e os apanham e depois de cortado, eles são apanhados e jogados fora, lançados no fogo. Porque um galho seco não serve mais para nada, senão para ir para o fogo. E vai, queima. E a segunda lição, esse jogo. Não adianta nada, galho seco. A segunda lição da produção de fruto é sobre o ramo que dá fruto. O ramo que dá fruto, isso eu via muito meu pai fazer. Ele poda, tira algumas folhas, né? Porque ele dá fruto, mas se poda, ele vai dar mais fruto ainda. Então, exemplo, o que é podar? Aí eu dei um exemplo aqui. Poda. O crente que produz fruto, o pai o prova. Essa poda é a prova. Como foi com o apóstolo Paulo, quando ele é apedrejado, é uma tribulação ser apedrejado. Ele foi apedrejado, caiu e foi lançado fora da cidade como se estivesse morto. Aí passa um pouco do tempo, os discípulos vão lá, que ele tinha feito ali naquela cidade, e o levantam e vão para Antioquia de novo, lá a casa deles. E lá em Antioquia, ao voltarem, Paulo os fortalecia, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações importa que entremos no reino. Porque muitos se convertem para a igreja. A igreja é o meio de se chegar no reino. Então você não é convertido simplesmente para estar na igreja. O objetivo da pregação do evangelho do reino é para que nós entremos no reino. E esse evangelho pouco está sendo pregado. E por isso está atrasando a volta de Jesus. No capítulo 24 de Mateus, a palavra fala que enquanto não for, quando for pregado em todo o mundo o evangelho do reino, então Jesus volta. É possível que em Bauru tenha muita gente, até nas igrejas, que não ouviram nada sobre o reino. Eu, por exemplo, com 40 e poucos anos, é que fui ouvir sobre o evangelho do reino. O evangelho que tem que ser pregado não é das ofertas, né? Você vê milhares de pessoas, você liga a televisão, milhares de pessoas procurando Jesus para receber alguma coisa. Mas não é esse o evangelho. O evangelho do reino é para você dar a tua vida para Cristo. É para você, depois eu falo aqui do discípulo, para explicar isso. E aí, Paulo está dizendo, sem provações, sem tribulações, é possível que a gente não entre no reino. É preciso sofrimento, é preciso... Eu me lembro que tive um sofrimento que na época não entendia nada. Depois é que entendi que aquele sofrimento foi bênção de Deus para eu melhorar na minha vida, no meu estilo de vida a Ele. Então, a segunda bênção é o ramo que dá fruto e que é podado para dar mais fruto ainda. Quer dizer, se você está com uma tribulação,
Você lá atrás, o casal passou muita tribulação, é para dar mais fruto. Quer dizer, tudo que acontece para o cristão verdadeiro é para o bem dele, isso diz o capítulo 8 de Romanos. É para o nosso bem. Não é para você reclamar, não, é para louvar a Deus. Alguma coisa Deus está querendo ensinar que nós não aprendemos. Naturalmente é preciso de uma prova, de uma poda, para que a gente dê mais fruto. E quarto ramo é sobre o ramo que produz muito fruto. Esse ramo aqui, se fosse de uma árvore frutífera com tantas flores, cada flor dessa vai produzir um fruto. Cada flor dessa. Então você que está me ouvindo, a intenção de Jesus com o galho na mão é passar para os discípulos que o galho, que é cada um de nós, o ramo, cada um de nós, precisamos estar bem floridos para podermos produzir muito fruto. Aí, a segunda lição, a primeira que nós falamos é a quantidade de produção de fruto que fala esse versículo. E a segunda lição é quem deve produzir fruto? Quem? A maioria pensa, o pastor. Nas igrejas tradicionais, onde eu pertenci, a gente contratava o pastor e cobrava dele a produção. Se ele não produzia, mandava embora, pagava um pastor mais caro para ele vir e produzir. Não é nada disso. Quem produz fruto é a igreja. É a igreja. O pastor ensina, como eu estou fazendo. Equipa a igreja para produzir fruto. Um exemplo fácil é de um estádio de futebol, né? Você contrata o pastor, põe ele para jogar no campo, no gramado. E aí você fica na arquibancada como igreja torcendo para o pastor marcar o gol. Não. O pastor é que vai para a arquibancada e a igreja fica no gramado. E ele fica equipando, como se fosse o técnico. Não, aí não dá. Passa a bola. Não é sozinho, tem que sair de 2 em 2. Quer dizer, o pastor equipa, ensina, anima. O que eu estou fazendo aqui para que a igreja, o time todo, produza muito fruto. Seria marque muito gol. Eu acho que todos aprenderam sobre os galhos, os ramos. O ramo que não dá fruto nenhum, está separado de Cristo, ele está na igreja, mas não está em comunhão com Cristo. Seca. Seca, ele corta, joga fora e nada mais serve senão para ir para o fogo. Aí o galho que dá fruto, ele está com o galho. Ele poda, ele prova, ele permite algumas tribulações para ele dar mais fruto ainda. E para glorificar ao Pai, que é o dono da vinha, é preciso produzir muito fruto. A exigência de Cristo aos seus discípulos não é simplesmente produzir fruto, é produzir muito fruto para que o Pai, o dono, o agricultor seja glorificado. Esse é o objetivo. Aliás, sempre Jesus ensinou que tudo o que ele pedia era para que o Pai fosse glorificado. No capítulo 17 de João, ele se levanta, olha para os céus e ora e pede: Senhor,
glorifica o teu filho com a mesma glória que ele teve antes da fundação do mundo. E por que ele pede para ser glorificado? Não é para que a glória fosse, é para que ele glorificado, o Pai fosse glorificado. Sempre o alvo nosso não é para você aparecer. Não é um elogio que fez um pastor, aquela esposa do Leoto, sobre o Abílio. Não. Se o Abílio produz alguma coisa, é para a glória de Deus, amém? Se você produz alguma coisa, não é para você aparecer, é para que Deus seja glorificado em tua vida. A segunda lição é quem deve produzir o fruto. Quem deve produzir o fruto? Lógico que é o galho que permanece na videira. Aí, esses versículos comprovam o que eu tenho ensinado e passado a vocês. Com a reforma, a igreja voltou para a Bíblia. A Bíblia tornou-se o centro do cristianismo. Mas hoje, eu digo que não é mais a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, continua sendo a palavra de Deus, mas a Bíblia tem sido causa de muitas divisões dos evangélicos. Então, o centro do cristianismo hoje, deixa a Bíblia não pode deixar esquecer. O centro, a centralidade do cristianismo é a comunhão. Se você ler a primeira página do boletim, está lá, igreja, comunhão e serviço. Leia a primeira página umas 3, 4 vezes para você entender. Comunhão e serviço é o que a igreja precisa entender e realizar. Quer dizer, você veio aqui, você veio para adorar o Senhor, amém. Você veio para louvar o Senhor, amém. Você veio para ter comunhão com os seus irmãos, amém. E se você veio para manter a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém. Se não houver comunhão, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo caracteriza-se pela comunhão entre os irmãos. Ontem na festa, né, Xan? Foi lindo porque a comunhão era visível, né? Era uma comunhão, está comendo, abraçando, elogiando, estando junto por 2, 3 horas, né? Comendo galinhada, comendo pastéis que acabou, comendo tanta coisa boa, mas juntos, rindo, abraçando, encontrando com o irmão, famílias inteiras ao redor das mesas, né? Em comunhão. Isso é a igreja do Senhor Jesus, louvada seja. Aonde caracteriza a reunião por comunhão entre os irmãos e com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa é a igreja do Senhor Jesus, amém. Se você veio aqui hoje e sai daqui sem abraçar um irmão, você precisa rever o teu galho. O teu galho, que é você, precisa estar ligado à videira verdadeira, que é Cristo. A videira verdadeira é Cristo. E você, que é o galho ligado, é o crente. Quem deve produzir? Aquele que tem comunhão. Veja só, eu estudei esse tema aqui para o encontro do ano passado. Só nesses versículos tem 13 vezes Jesus repetindo permanecer, comunhão, 13 vezes em 16 versículos. Só no versículo 4 tem 4 vezes comunhão. Quer ver? Ó?
o versículo 4, olha aí, ó, permanecei em mim, Jesus está falando para você, permanecei em mim, quer dizer, tenha comunhão comigo, e eu permanecerei em vós. 2, como não pode o ramo, não vou jogar mais você, como não pode o ramo ficar fora da videira, porque não seca, senão não produz fruto. Aqui diz o 4. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. 4 vezes Jesus repete no versículo 4. E 13 vezes nesse versículo de 1 a 8 e com o 16. Sobre comunhão. Então quem que deve produzir fruto? Resulta do sentimento de dependência de Cristo. Quer dizer, eu não posso fazer nada sem esse sentimento que esteve em Cristo e que passa a ser meu sentimento. Eu preciso de estar ligado a Cristo. Eu preciso de permanecer em Cristo, para que Ele permaneça em mim. Eu preciso permanecer na palavra de Cristo. E a palavra dele prevalecer em mim. Prevalecer em mim. Isso é comunhão. Essa participação, essa dependência nossa de Cristo, da videira, para que nós possamos ter vida ligado na videira. Então quem é que deve produzir fruto? O discípulo. O discípulo, irmão, tem 3 características. 3 características fundamentais. Ele é nascido do Espírito. Ele não é só crente, ele é nascido do Espírito. O Nicodemos, quando procurou a Jesus para saber como entrar para o reino, Jesus ensinou, importa que você, para entrar no reino, nasça de novo, precisa de nascimento de novo. Mas o que é nascimento? Voltar para a barriga da mãe? Não, é nascer do Espírito, é nascer do alto. B, é sujeito ao Senhor, o discípulo. E o C, ele produz muito fruto. Então, para repetir, ninguém pode ser discípulo de Cristo sem ter nascido do Espírito. Isso está no João 1, 12 e 13. Diz assim, mas todos quantos o receberam, quer dizer, todos quantos receberam Cristo, todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você crê em Cristo. Crer significa receber Cristo. Você percebe que nós não pregamos mais aceitar Cristo. Você tem que aceitar Cristo. Não, porque Cristo é o Senhor. Ele é que nos aceita. Então, se você crê em Cristo, significa que você está recebendo Cristo, a pessoa de Cristo. E você recebendo a pessoa de Cristo, você fala assim, mas todos quantos o receberam, Ele deu poder para que esses que o recebem sejam feitos filhos de Deus. Não é como a Igreja Católica, que eu amo bastante, que fala que todos são filhos de Deus. Não são. Todos são criaturas de Deus. Os filhos de Deus são só os que recebem Jesus. São só os que dão a sua vida a Cristo. Aqueles que se entregam totalmente com os seus direitos, a sua vida e tudo, a Jesus, para seguir os seus passos, para deixar de fazer o que você quer, para passar a fazer o que Deus quer. Esse é o que recebe Jesus. Então,
é, ele, aqui eu vou ler de novo. O que é nascido da carne, que não é crente ainda, não recebeu Jesus, é carne, continua sendo carne. E o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito com letra minúscula. Você só é Espírito. E por que eu tenho que falar o Espírito com letra minúscula? Porque você tem o Espírito. Porque você nasceu do Espírito com letra maiúscula. Você nasceu de Deus. Você nasceu do Espírito. Você é Espírito. O que é o Espírito? É o lugar de Deus em você. Se você não recebe Cristo, não há lugar para Deus fazer habitação com o seu Espírito em você. Quer dizer, você é Espírito, você tem um lugar, um espaço dentro de você que é a morada de Deus, a morada do seu Espírito. E muitos crentes não sabem disso, a ponto de Paulo falar: não sabeis que sois o templo do Espírito? Não sabeis que sois o santuário do Espírito? Muito crente não sabe. Não sabeis que sois o templo. Nós até cantamos isso aqui muitas vezes, para que a igreja entendesse no início, lá na tenda. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Mas sois o templo onde habita Deus. Aí a turma já aprendida falava: sim, eu sei, sou o templo. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Eu sou o templo onde habita Deus. Bate no irmão, você sabe agora? Aí eu tenho que recordar para você: larga a mão de falar que você veio à igreja. Você pensa que o salão é a igreja. Hoje eu não vou à igreja porque ela está sendo pintada. O salão não tem nada a ver com a igreja. O salão é onde a igreja se reúne. Então você não vem à igreja. Você chega, a igreja chega. A primeira pessoa que chega no salão já traz Jesus para o salão. Aí vão chegando os demais, Jesus se faz presente, porque está presente em você, com seu Espírito, morando em você, ou não sabeis? Por isso que ontem eu tive com um pastor, ele falou: Bíblia, mas como ficou bonita a tua igreja? Eu falei: é minha igreja? Eu não tenho igreja? Ah, mas aquela igreja lá, que é aqui. Ele veio aqui e achou linda a igreja. Ele não aprendeu no seminário que isso aqui não é igreja. Quem é a igreja? Responde para mim, vocês. Quem é? Quem é? Mostra com mulher. Isso. O discípulo é sujeito ao Senhor. Olha só. Eu aprendi isso com 40 e tantos anos. Já era crente desde 10 anos. Mas nunca aprendi que eu sou sujeito ao Senhor. Eu nunca sabia que Jesus era o meu Senhor. Eu nunca soube que Jesus é o meu dono. Eu nunca aprendi, senão depois dos 45 anos de vida, que Jesus é meu chefe máximo. Eu nunca tinha aprendido que Jesus é quem manda em mim. Eu nunca tinha aprendido que Ele é o meu amo, porque eu sou seu escravo, seu servo. Jesus Salvador, Ele é.
Mas não é apenas Salvador, Ele é 50 e tantas vezes no Novo Testamento Senhor das nossas vidas. E mais ou menos 8 vezes Salvador da nossa vida. Muda tudo quando você recebe. Você que eu estou falando que vai pregar aqui, vai mudar, rapaz. Porque não é Salvador apenas, Ele que manda. Você deixa de fazer o que você quer para fazer o que Ele quer. Você deixa de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor, que é Jesus. A hora que você souber disso, você vai pregar aqui. Já sabe? Tá bom. Então vamos ver se você sabe. E não é só saber teoricamente, tem que mostrar na prática. Ontem eu falei, quando o Cristo estava à beira do lago comigo lá, tinha um pastor com ele, e esse pastor convidou o Cristo, ele está pregando hoje lá na igreja dele. Hoje ele vai pregar às 6h30, acho que eu vou lá para ouvir. E aí, eu estava com um livro sobre o método do discipulado. E de um pastor importante da Igreja Batista. Ele viu o livro e falou: Abílio, discipulado não é método. E o que é então? Discipulado é estilo de vida. Joguei o livro fora. E o Bilão foi para o Chile para aprender o que é esse negócio de estilo de vida. Ficou lá com a Lídia 3 meses e mudou o nosso discipulado. Discipulado não é um método que você fica aprendendo, não. É algo de vida, é algo de transformação de vida, é de mudança de estilo de vida. Você que vivia como você queria, agora você vive como Ele quer. Amém ou não? Vai chegar um dia que eu não vou precisar falar amém ou não. Vocês vão estar tão cheios do Espírito, glória a Deus, aleluia, que seja assim, que quando vier uma frase dessa, todo mundo vai dizer aleluia. Então, eu sou sujeito. Agora, o discípulo é submisso ao Senhor. Se o Senhor, bom, aqui eu não vou falar isso. Se ele é submisso, ele faz o que Jesus quer, né? Ele pode ser exortado, ele pode ser disciplinado, ele não reage. Se ele é discípulo, ele recebe da autoridade do Pai, através do pastor, a disciplina, a correção. Essa semana nós discipulamos um membro da igreja, advertimos uma outra pessoa. Quer dizer, e aí ele aceita, porque ele é discípulo, ele está sujeito à autoridade de Deus no presbítero. Você quer experimentar isso? Faz uma coisa errada para eu ver e eu vou te corrigir para ver se você é ou não discípulo. E outra, quando o discípulo foi pedir perdão para mim ontem, ele começou a se justificar. Quando se pede perdão, não se justifica. Assume o erro. Justificativa é desculpa. Então, em terceiro lugar, o discípulo produz muito fruto. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estou aqui pregando 2, 3 domingos para trás. E eu tinha conversado com uma jovem na festa do... Como é que chamou, cara? Bazar Fest. E nós conversamos. E ela disse assim: eu não vou ser batizado. Eu não vou ser batizada porque eu não estou preparada. Ô menina, você nunca vai estar preparada se você for olhar isso. A preparação é do Espírito. E o Espírito só habita você quando você crê e é batizado. Quer dizer, então, a preparação é depois do batismo.
Na minha igreja anterior, a gente ficava estudando um ano sobre isso, para depois fazer um exame, para ver se passou para ser batizado. Não é nada disso. Tem nada de um ano. Eles creram no mesmo dia que creram, 3.000 quase foi batizado. O pastor da igreja presbiteriana independente me levou a pregar mais de 20 igrejas dele para falar isso para as igrejas. Não, em Presidente Prudente eu fui umas 4 vezes, no Paraná, em Santos eu preguei em 5 igrejas, né, Josa? O Josa não estava junto. Que o batismo segue a hora, segue quando você creu, batiza. Quer ver? Eles estavam presos no cárcere, de repente abriram as portas, o carcereiro creu, foi batizado, ele e toda a família dele, na mesma noite. Fica esperando o quê? Aí eu pregando falava para ela, viu menina, você vai se preparar, depois ela está aqui, ela veio me cumprimentar, não me esquece de mim, ela está aqui, não sei aonde, está ali, está ali. Aí, quando chegou no domingo seguinte, ela estava lá, morrendo com Cristo, ressuscitando com Cristo, para viver uma novidade de vida, para estar sendo preparada para o reino de Deus. A igreja é o meio de preparação para o reino de Deus, amém? Não é o fim, não. Então, o discípulo produz muito fruto. Eu pregando daqui, produzi um fruto. É a Vânia que está ali sentada, que foi batizada. Vai contar para mim. Nós vamos, como discípulos que somos, esse final de ano, começo do ano, pregar o evangelho para vizinho, para parente, vamos orar muito e vamos encher as igrejas. Você fala, por quê? Não vai encher aqui? Não. Nós fizemos uma campanha lá no estado do Noroeste e depois na casa do Panela de Pressão, foram convertidos bastante. Tinha uma igreja presbiteriana independente, que o pastor era o presidente do conselho, ele estava reclamando a Bíblia. Eu não tenho ninguém, meus bancos estão vazios. Aí nós fizemos o levantamento e mandamos, né, Bilhão? Todos os que moravam na Bela Vista, foi para a igreja presbiteriana independente. Vai acontecer isso aqui. Nós não somos a igreja, nós somos parte da igreja em Bauru. Vamos encher as igrejas, ou melhor, os salões. Vamos encher os salões das igrejas nesse final de ano e no começo do ano. E aí vou continuar agora. Então o discípulo, agora Jesus fala, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quer dizer, o discípulo permanece. O discípulo procura comunhão, como ontem na festa, né? O discípulo quer estar em comunhão com os irmãos e quer ter oportunidade de louvar a Deus, de adorar a Deus e de ter comunhão, estar ligado com Cristo Jesus, para fazer não a sua própria vontade, mas a vontade do Senhor. Amém? E amém, porque ninguém falou, eu falo amém. Aí, vamos aqui, terceira lição. Não, antes eu quero dizer, a abundância de fruto do discípulo, eu que estou me elogiando, não é a excelência do ramo, é a excelência da videira, é a excelência da videira verdadeira, a videira real, a videira verdadeira, a videira cheia de vida, a videira que tem a seiva de vida, para o galho que está ligado receber a seiva de vida e produzir muito fruto. Não é o galho que é importante, é a videira, é Cristo. Eu contei que eu estou sendo excelente, não estou. Sem Cristo,
essa menina não ia ouvir a palavra. Cristo atuou em mim e atuou nela. Ela está aqui como irmã. Nunca mais faltou, porque discípulo não falta por qualquer coisa na reunião. E ela está aqui. Louvado seja Deus. O crente antigo vai acostumando, aí começa a faltar por qualquer coisa. Aí o galho acaba... Agora eu vou continuar, já estou terminando. Terceira lição. Tem vários discípulos novos aqui, que são frutos de qualidade. Tem muito, esses novos são de qualidade. A Vânia, e tem uma outra que chama Juliana, que converteram. Eu não posso citar nome, mas tem mais aí. Não falta, estão sempre ali. Estão ali servindo ao Senhor, se sujeitando ao Senhor, passam até tribulações, mas entendem que a tribulação e sofrimento é poda, é coisa boa, é para o bem nosso, amém? É para o bem daqueles que são chamados, é aqueles que amam a Deus. Então, irmãos, o fruto precisa ser de qualidade, para que glorifique ao Pai que está no céu. Quer dizer, no sentido vertical. Para você entender como é que a bênção é. A bênção no sentido vertical. Quer dizer, Deus abençoa o discípulo verticalmente. Desce a bênção, eu recebo. O discípulo abençoa horizontalmente. O sentido da bênção do discípulo é horizontal. Vai ter que aprender isso, fala amém. Vai ter que aprender. Você pede, ele te abençoa verticalmente. Chega em você. E você, cheio da bênção, você começa a abençoar horizontalmente. Isso eu dou exemplo do Abraão. E Deus falou, você é uma bênção. Porque ele recebeu a bênção vertical. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Você está sendo abençoado, eu também, pela fé de Abraão, chegou até nós através de Cristo. Então, a bênção é qualificada porque vem direto de Deus, entra em mim e me abençoa. Ele me enche da sua bênção, Ele me enche do seu Espírito, Ele me dá o fruto do Espírito Santo, que não é esse fruto do galho, que muitos se confundem. O fruto do Espírito é a bênção vertical, é o amor, é a paciência, é a benignidade, esse é o fruto do Espírito. Você que tem que produzir o teu fruto, esse fruto é que te dá a Deus, a glória a Ele. Quer dizer, esse fruto tem que ser de qualidade, não pode ser um frutinho qualquer. Aí um desses que fazem o que quer, diz que é crente, mas continua fazendo tudo que fazia antes. Ele recebe, o discípulo recebe a qualificação pelos dons espirituais para evangelizar o evangelho de reino. E ele recebe o amor de Deus verticalmente para você se encher do amor de Deus e passar a bênção horizontal e amar o vizinho, amar o parente que não é crente. Você recebe para dar. Você recebe verticalmente para horizontalmente abençoar. Você vai passar, se encheu-se do amor de Deus, vai passar desse amor para a cidade, para os vizinhos, para os parentes. Amém ou não? Amém, Joaquim? Você vai viajar outra vez? Não? Ótimo. Aí eu vou terminar aqui. Conclusão. Quer dizer, terminando essa parte, nós vamos alcançar
pessoas perdidas em Bauru com o evangelho do reino, com o evangelho de Cristo. Segundo, nós vamos doutriná-los, discipulá-los, para serem conforme a imagem de Cristo, a fim de que ele será o primogênito. Alguém fala, Bíblia, você passa do limite do tempo. Não tem como. Eu fiz um sermão pequeno ali, mas não tem como. Eu vou ter que explicar uma coisa aqui. Tomara que eu esqueça, mas não esqueci ainda. Aí tem um dormindo. Você está dormindo? Não está. Aquele que dorme não veio hoje. Não veio. Ele senta daquele lado. Lá em Jaú, tinha uma pessoa, e eu pregava todo sábado em Jaú, né, Bilão? E aí, a hora que eu começava a pregar, ele dormia. Passei um ano pregando, ele dormindo toda vez, um ano dormindo. Aí um dia, eu estou pregando, ele está acordado. Falei, puxa, houve um milagre aqui hoje. Aí quando ele chegou no final, ele falou, Abílio, parabéns. Como o senhor mudou, melhorou para pregar, né? Você acordou. Conclusão. No Antigo Testamento, irmãos, a vinha do Senhor dos Exércitos era a casa de Israel. Era o povo de Israel, a vinha. E diz Isaías, Deus fala em Isaías 5, 4 a 7. Foi difícil achar esse texto, mas achei. O que ele fala? Ele fala assim, Deus fala, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, Israel, né, que eu lhe não tenha feito? Pois vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha, Israel. Trarei a sua sebe, a vinha plantada assim, como cerca, né? Irei a sua sebe para que a vinha, aliás, tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, mas não, e nem sachada. Sachada significa capinada, carpida. Mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Abrolhos é estrepes rasteiro, com espinhos. É planta rasteira cheia de espinhos. Abrolhos. E as nuvens darei, Deus está falando, as nuvens darei ordem que não derrame chuva mais sobre ela. Agora, no Novo Testamento, que nós estamos pregando hoje, a videira, que é o próprio Cristo, não aquela que veio produzir uvas bravas, porque Deus esperou na sua vinha frutas boas, e começou Israel a produzir frutas bravas, amargas. Está lá no Isaías, capítulo 5, está lá. Ele repete isso, né? Agora não, no Novo Testamento, não é aquela uma lá. Agora, a videira verdadeira é Cristo, que produz boas uvas. Ontem eu comi boas uvas. A Neide sabe comprar uvas boas. Boas uvas. Agora, com Cristo, nós temos a possibilidade de produzir boas uvas. Israel não produziu senão frutas amargas. Estão lá brigando com aquele pessoal lá, os árabes. E não é de hoje, é de milhares de anos brigando. E de nós, os discípulos, nesse capítulo 15 de João, que estamos falando, nós fomos, primeiro, escolhidos por Deus.
Ele fala no 16, não fosse vós que me escolhesse, eu que escolhi a vós, para que vades. Segundo, nós fomos preparados por Deus. Estamos preparados por Deus. Aqui nós temos apostilas, 4, vamos produzir a 5ª, para o discipulado. Durante 35 anos nós ensinamos isso e fomos aprovados pela CEPAL, autorizou. Publicamos a primeira e agora estamos publicando a 4, vamos produzir a 5ª, para que nós possamos estar preparados. Não, agora que eu vou falar, ó, agora aumenta um pouco o tempo. Ó. Como é que eu me preparo? Como é que Deus me prepara? E por último, é nós que Deus espera de nós bons frutos. Como é que Ele nos prepara? Alguém sabe? Discipulado. Bate no irmão. Você foi discipulado? Se não foi, nós estamos às ordens. Eu não tinha sido. Tem que ser discipulado. Nós temos que aprender a viver como Cristo quer que a gente viva. De nós, os discípulos, de João 15, nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos preparados por Deus, e é de nós que Deus espera muito fruto. De nós, discípulos. Se você não está sendo discipulado, você não vai produzir muito fruto. Por isso é que eu digo que está chegando gente. Tem uma que já tem um grupo de discipulados. Chegou faz o quê? 1 ano? E já está discipulando, já foi discipulado, está discipulando. E aí, a videira não é que produz uva brava. A videira, que é Cristo, a videira real, a videira genuína, a videira verdadeira, é a que produz uvas boas dos seus ramos, que somos nós. Nós estamos em Cristo, Cristo em nós, vamos produzir boas uvas, uvas agradáveis ao paladar. O Pai, que é o dono da vinha, que não pôde colher uvas boas lá no Velho Testamento de Israel, ele deve agora, como agricultor, colher muitos bons frutos dos ramos que somos nós, da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Amém. Terminando. Daí a grande importância desse texto de João 15. Especialmente o 8 e o 16, dos quais falamos. A primeira lição é a quantidade de produção de fruto. A segunda lição, estou recordando, é quem deve produzir fruto, o discípulo. E a terceira lição é a qualidade do fruto, qualidade da produção. A qualidade é que produz outros discípulos. Então eu gosto de falar isso, mas não devia falar. Deus não está querendo crente. Ele está querendo discípulo. Amém? Você me entendeu, né? Pode ser crente, mas se prepare para ser um discípulo, para produzir muito fruto. Agora, nesse final de ano, Jesus está ordenando a cada um de nós, seus discípulos, Ele está ordenando: indo por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Indo, fale e faça discípulos de todas as nações. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.